A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês. Neste momento nós iremos bater um papo, discutir sobre a lição de número 4, que será ministrada em todo o Brasil amanhã. Eu lido aqui com a câmera como se estivesse olhando nos olhos de vocês, como se estivéssemos numa roda, batendo um papo, discutindo sobre a Bíblia, falando sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Então não leve em conta, ou até leve em conta e também fiquem confortáveis aí do outro lado da câmera, da tela, do computador, como se eu estivesse perto de vocês discutindo o tema da lição, que tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Na verdade, é uma exposição de Atos capítulo 16. O meu intuito é aprofundar uma pergunta apenas. A lição que iremos discutir, não vou falar sobre a lição toda, essa não é a ideia do vídeo que gravamos aqui, mas eu quero apenas discutir uma pergunta. Anote, toda porta fechada significa que Deus está dizendo não? Se ele fecha uma porta, se acontece algo, é Deus que está intervindo? Outra pergunta, como discernir quando um impedimento vem do Espírito Santo e quando é apenas uma dificuldade que precisa ser enfrentada, combatida? Os irmãos entenderam? Eu quero apenas aprofundar essas perguntas. Por isso que o tópico que iremos discutir, baseado nas perguntas que formulamos, é o tópico 1, subtópico também 1, que tem como tema a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. É o que iremos discutir. Se os irmãos olharem para Atos capítulo 16, verso 6, abra sua Bíblia, lá afirma que Paulo e os seus companheiros foram o quê? Me digam aí, coloque aqui nos comentários. O que aconteceu com Paulo e os seus companheiros? Eles foram impedidos. Por quem? Pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. De fazer o quê? De anunciar o quê? A palavra. Onde? Ásia. Olhe mais um pouco o texto. Em seguida, eles tentaram entrar aonde? Bitínia. Mas, o que o Espírito Santo faz? Não permite. O texto está, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Agora vamos dialogar, vamos bater um papo, vamos questionar por que isso aconteceu. Paulo, ele não estava tentando pecar, verdade. Ele queria fazer o quê? Anunciar o Evangelho. O seu propósito era correto, a sua mensagem era verdadeira, a sua motivação era missionária. Mas mesmo assim, o que o Espírito Santo fez? Fechou o caminho, fechou a porta, não permitiu. E isso, meus queridos irmãos, nos ensina uma verdade essencial. Anote, nem todo plano bom é o plano de Deus para aquele momento. Eu vou repetir, nem todo plano bom é o plano de Deus para aquele momento. Não basta perguntar, isso é bom? Isso é legal? Nós também precisamos perguntar, indagar, é isso que Deus deseja que eu faça agora? É a pergunta correta que deve ser feita. Os irmãos sabem que a vontade divina, ela envolve não apenas o que fazemos, mas também o tempo, o lugar e a maneira como fazemos. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? O texto, entretanto, quando olhamos a forma como Lucas formula Atos 16, ele não explica como o Espírito Santo impediu Paulo. Nós não sabemos se foi por meio de uma profecia, por meio de circunstâncias providenciais, ou de uma convicção espiritual. A Bíblia revela quem impediu, o Espírito Santo, mas não descreve o método de como isso ocorreu. Agora, sabe o que isso nos ensina? Que o Espírito Santo, ele não está limitado a uma única forma de conduzir os seus servos. Ele pode orientar pela palavra, o Espírito Santo pode orientar pela oração, o Espírito Santo pode
orientar por meio dos dons espirituais, circunstâncias e também por meio de conselhos de cristãos maduros. Nós sabemos disso. Nós, como pentecostais, cremos que o Espírito Santo ele continua falando e dirigindo a sua igreja. Se é verdade, diga amém. Nós cremos assim. Mas, escute, nenhuma direção verdadeira contradiz as Escrituras e retira Cristo do centro. Meus irmãos, a experiência, ela precisa ser examinada pela palavra. O sentimento, ele precisa ser submetido à verdade. Ninguém deve usar a expressão Deus me disse para impedir o discernimento bíblico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Há um outro detalhe importante que é salutar nós destacarmos. Deus, ele não estava dizendo para Paulo que a Ásia nunca seria evangelizada. Se os irmãos conhecem muito bem, entendem a narrativa bíblica, mais na frente, Paulo desenvolveria um grande ministério em Éfeso. Os irmãos sabem disso. E a palavra alcançaria toda aquela região. O impedimento ali do Espírito Santo não significava necessariamente nunca, vocês nunca irão para a Ásia. Significava apenas, não agora. Esse não é o momento. Olha como é importante. Agora vamos aplicar algumas portas não estão fechadas para sempre. Elas estão fechadas porque ainda não chegou o tempo. É assim que Deus trabalha. A Bíblia nos mostra isso. Alguns projetos, eles não são errados. Alguns projetos, às vezes, são prematuros. Guarde na sua pasta. Esse não é o momento. Algumas oportunidades, elas não são ruins, apenas não pertencem à estação atual da nossa vida. Essa é a verdade, é a realidade. Meus irmãos, olhe para cá, olhe nos meus olhos. O não de Deus, ele pode ser proteção, mas também o não de Deus pode ser preparação. Paulo, ele com esse não, ele não ficou paralisado. Ele tentou ir para a Ásia, depois foi para a Bitínia, não deu certo, continuou caminhando até chegar aonde? Bora lá, os irmãos que são bons de Bíblia. Ásia, não deu certo, Bitínia, e ele chegou aonde? Troade. A direção de Deus apareceu enquanto ele fazia o quê? Avançava. Ele não ficou paralisado, se remoendo, triste, o meu ministério acabou. Recebeu não e continuou avançando. Deus, meus irmãos, ele nem sempre, o nosso Deus, ele nem sempre entrega o mapa completo. Muitas vezes ele mostra apenas o próximo passo. Nós não precisamos compreender os próximos 5 anos, 3, 4, 1 ano da nossa vida para obedecermos e sermos fiéis hoje. Não é assim que Deus trabalha. Quando olhamos para o texto bíblico, Atos, em Troade, Paulo teve uma visão de um homem macedônio, dizendo o quê? Qual foi a visão? Está no texto, os irmãos sabem muito bem. Passa a Macedônia e faz o quê? E ajuda-nos. Olha a visão que o apóstolo Paulo teve. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Depois da visão, Lucas, ele escreve que a equipe, escute bem, a equipe concluiu que o Senhor os chamava para anunciar o evangelho naquela região. Foi uma conclusão de quem? De Paulo ou da comunidade? Observe que quem recebeu a visão? Paulo. Mas quem foi que discerniu a visão? O grupo. Poderíamos aplicar isso de diversas formas, né? A direção foi comunitária. A visão foi individual. Porém, a conclusão foi comunitária. Poderia falar de muitas coisas apenas nessa afirmativa. A direção do Espírito Santo não anulou o pensamento, a oração, nem a comunhão.
o Espírito Santo, ele conduziu todo o processo. Mas isso não significa que toda dificuldade seja uma porta fechada por Deus. Meus irmãos, a lição é rica, porque entendemos que, às vezes, o Espírito Santo ele impede. Em outros momentos, o inimigo se opõe. Existem dificuldades que são direcionamentos, mas também existem batalhas, existem guerras que precisam ser combatidas, enfrentadas. Olha como isso é importante. Por isso é necessário nós indagarmos, perguntarmos ou questionarmos: essa direção está de acordo com as Escrituras? Essa direção, isso que está acontecendo, glorifica Cristo? Contribui para a missão? Permanece depois da oração? Pode ser reconhecida por cristãos maduros? Perceba isso. O que Paulo fez? Paulo obedeceu e foi para onde? Para Macedônia. Entretanto, aconteceu algo curioso. Na visão, ele viu um homem. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas a primeira pessoa alcançada em Filipos foi quem? Foi uma mulher. Qual era o nome da mulher? Os irmãos, bom de Bíblia, Lídia. Sabe o que isso nos mostra? Isso mostra que Deus ele pode revelar a direção. Às vezes ele não fornece os detalhes. Ele mostra o caminho, mas não fala o que iremos nos deparar no caminho. Muitas vezes Deus ele apresenta o destino, mas nós inventamos o roteiro. Quando os acontecimentos não correspondem à nossa imaginação, nós pensamos assim: Deus falhou. Deus errou. Dessa vez Deus errou. Olhando para o texto, Paulo não encontrou imediatamente o homem da visão. Ele encontrou quem? Mulheres. Elas estavam à beira de um rio. O que Paulo fez? Ele anunciou a palavra. Os irmãos podem olhar Atos 16, verso 14. Declara que o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo fazia o quê? Dizia, ao que Paulo pregava. Está aí, abra sua Bíblia e acompanhe. Sabe qual é a conclusão que chegamos? O mesmo Deus que fechou os caminhos geográficos, disse não para Paulo na Ásia, na Bitínia, agora ele estava abrindo o coração de Lídia. O Espírito, ele fecha uma rota, abre outra e no lugar determinado ele abre um coração. Meus irmãos, isso é para dar glória a Deus. Isso é para glorificarmos de pé, como diz o jargão pentecostal. A porta fechada na Ásia conduziu Paulo até uma casa aberta em Filipos. A casa de Lídia tornou-se um ponto de apoio para a igreja do Senhor. Entretanto, estar na direção correta não significou ausência de sofrimento. Paulo e Silas, eles obedeceram ao chamado. E mesmo assim, o que aconteceu com eles? Foram açoitados e presos. Estavam na direção do Senhor. Isso destrói a ideia de que toda dificuldade significa que alguém saiu da vontade de Deus. Não é verdade. Aprendendo e olhando para esta presente lição, para esse texto de Atos capítulo 16, percebi que é possível estar no centro da vontade divina e mesmo assim enfrentar uma prisão, enfrentar uma dificuldade. A direção de Deus, ela não promete ausência de sofrimento. Ela garante que o sofrimento, escute bem, não impedirá o seu propósito. Quando olhamos para a prisão de Paulo e Silas, eles oraram, eles cantaram. O que aconteceu depois? O terremoto, veio um terremoto, abriu as portas.
Mas o maior milagre não foi o terremoto que abriu as portas, foi a salvação do carcereiro e de toda a sua família. Aleluia. Glória a Deus por isso. Agora, entendemos por que Deus mudou a rota de Paulo. Entendemos por que Deus mudou a direção daquela equipe. O apóstolo Paulo, ele via caminhos. Deus estava vendo pessoas. Ele via regiões. Deus, ele via Lídia junto ao rio, uma jovem escravizada pelas ruas e um carcereiro desesperado dentro da prisão. Era isso que Deus estava vendo. Por isso, escute, não chame de fracasso. Eu vou repetir, não chame de fracasso aquilo que pode ser redirecionamento de Deus. A grande pergunta não é apenas qual porta está aberta. Sabe qual é a pergunta correta? Sabe qual é a pergunta que devemos nos fazer, indagar, questionar? Para onde? Escute bem. Para onde o Espírito Santo está me conduzindo? Para onde o Espírito Santo está me levando? O que ele quer de mim? Eu estou na direção do próprio Espírito Santo, estou na direção dos meus desejos, da minha vontade, da minha estratégia. O Espírito Santo que impede é o mesmo Espírito Santo que conduz. O Espírito Santo que fecha caminhos é o mesmo que abre corações. Escute, meus irmãos, e eu encerro por aqui. E aquele que entrega, escute bem, aquele que entrega sua agenda a Deus pode não chegar aonde planejou, mas chegará aonde o Senhor deseja usá-lo. É isso que devemos entender. Você às vezes não pode crescer, desenvolver na medida dos teus sonhos, dos projetos que você colocou, traçando rotas, caminhos, direções e dizendo, por aqui é melhor, por aqui chegarei mais rápido, por aqui enfrentarei menos obstáculos. E Deus dizendo, não, não é por aí, não é por aquela direção, não é por essa rota. Eu vou te guiar de acordo com a minha vontade. E é isso que Deus faz. Estejamos todos nós dentro da vontade de Deus. Nem todo não de Deus significa nunca. A melhor coisa que devemos fazer é aquilo que Paulo fez. Vamos continuar avançando para cumprir a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima lição.